Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e seguiu. E aconteceu que, estando à mesa à casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, no chamado vocacional de Mateus, nós vemos 3 sentimentos que nós precisamos ter. Esses 3 sentimentos que os discípulos de Jesus sentiram, e nós precisamos aprender a experimentá-los. Porque esses 3 sentimentos, eles têm a ver com 3 experiências com o próprio Cristo na nossa vida. Se nós olharmos bem, o primeiro sentimento é o sentimento ou essa sensação, essa certeza, essa consciência de ter sido chamado por Deus. Como nós vemos, Jesus passando pela coletoria de impostos, viu Levi, filho de Alfeu, e vai dizer: "Segue-me." Ou seja, Jesus ele chamou Levi para segui-lo, e ele levantou e o seguiu. Veja que aqui nós temos esse primeiro sentimento, sentir-se chamados por Deus. Essa é a primeira manifestação de Deus na nossa vida. Essa manifestação de Cristo que vem ao nosso encontro, que nos escolhe e nos chama para sairmos da nossa vida, do nosso comodismo, para começar a viver a vida dele, para começar a segui-lo. Depois nós temos o segundo sentimento. O segundo sentimento é sentir-se convidado para uma experiência profunda. E aqui nós vemos, Jesus foi convidado por Levi para entrar na sua casa. A casa é símbolo da vida interior. Jesus ele entra na casa de Levi, e ali ele senta com os cobradores de impostos e pecadores. Veja que interessante, Jesus ele está convivendo com essa realidade. Por isso que vão criticar Jesus Cristo, porque se ele é o Messias, ele não poderia estar convivendo com cobradores de impostos e pecadores, porque isso o tornaria impuro. Mas veja, Jesus ele faz questão de conviver com essas pessoas. E aqui nós temos um ensinamento muito importante. Esse chamado, esse sentimento, né, de sentir-se chamado para uma experiência profunda com Cristo, não significa que nós precisamos ser perfeitos, porque nós somos chamados realmente a essa profundidade, a essa intimidade profunda com Jesus, mas ele não se importa com as nossas dificuldades. Ele quer que a gente lute contra essas dificuldades. Ele faz questão de conviver com as nossas limitações interiores, para que nós possamos entender que ele pode superar, ele pode purificar as nossas limitações interiores. Por isso que esse segundo sentimento, ele é
importante, porque somente quando nós nos sentimos chamados a uma experiência profunda com Jesus Cristo é que nós começamos verdadeiramente a ter uma força, que é a graça divina agindo em nós, para lutar contra o pecado, para lutar contra os vícios e assim permanecer no verdadeiro caminho. Aí depois vem o terceiro sentimento que nós precisamos sentir, que é sentir-se pecador, que é sentir-se necessitado de perdão, de purificação, de libertação. Como nós vemos no final do Evangelho, Jesus ele vai dizer: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Veja que aqui nós precisamos nos sentir pecadores, precisamos nos sentir doentes, para que nós possamos confiar, para que nós possamos buscar mais o Divino Mestre. Por isso que esse terceiro sentimento ele é importante também que se manifeste na nossa vida, porque quando nós passamos por essa primeira etapa, onde nós nos sentimos chamados para seguir, depois na segunda etapa, onde nós nos sentimos chamados a uma experiência profunda, nós começamos a tomar consciência, na terceira etapa, dos nossos pecados, dos nossos vícios, das nossas limitações, daquilo que ainda nos impede de viver uma união profunda com Deus através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele diz que ele veio não para chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, ele não veio chamar os santos porque os santos já estão no céu. Ele veio chamar os pecadores porque a humanidade é pecadora. A humanidade necessita de libertação, necessita de purificação do seu pecado. A humanidade necessita de médico para curar as suas feridas, as suas doenças e enfermidades espirituais, para que assim, libertos dessas desordens, possamos verdadeiramente seguir Jesus Cristo com todo o ânimo e principalmente com toda a generosidade que faz parte daquilo que é a prática do amor, que se dá pelo sacrifício, que se dá pela entrega, que se dá pelo abandono, que se dá por uma união plena, uma união perfeita, uma união íntima com o próprio Deus, através de Jesus Cristo no Espírito Santo. Assim deve ser a nossa vida. Por isso que nós precisamos ter essa experiência desses três sentimentos: sentir-se chamados a seguir, sentir-se chamados a uma união profunda e nos sentir pecadores, porque só assim nós estaremos sempre indo ao encontro de Deus, para que possamos, perdoados os nossos pecados, ser cada vez mais livres interiores, para que assim possamos continuar o nosso seguimento a Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.